Bom dia a todos. Bom dia. E mais essa oportunidade, possamos levar o nosso pensamento a Jesus, a toda a espiritualidade, que possa nos esclarecer, nos ajudar. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje eu trouxe um assunto para vocês, que o tema que a gente colocou, vocês estão no grupo do centro? Todos? Tá. E aí, lá eu coloquei o tema, o que rege o nosso amanhã. Vem alguma coisa assim na cabeça de vocês? Hoje? O presente. Ótimo. E aí eu coloquei aqui, princípios da evolução. 2 pontos, princípios da evolução. Por quê? Para a gente falar sobre o que rege a nossa evolução, dentro da doutrina espírita, a gente vai falar sobre Allan Kardec, sobre os espíritos, e o que ele trouxe para nós em relação a isso. E o capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Você já conhece, todo mundo aqui conhece o livro O Céu e o Inferno? Sim? Ok. No capítulo 7, ele vai falar sobre o Código Penal da Vida Futura. Poxa, Célia, você traz um tema desse, Código Penal da Vida Futura, logo de manhã, num domingo? Parece um tema puxado. E, na verdade, seria, se nós não fôssemos espíritas. Acredito que pelos rostinhos que eu estou vendo aqui, não tem ninguém pela primeira vez, né? Ok, então a gente pode continuar. Aí ele começa assim, Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei nos diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos. Pode-se resumir nos pontos seguintes. São 33 pontos. Obviamente, não vai dar tempo da gente falar, meia hora, ou um pouco mais, sobre eles todos, tá? Mas eu vou citar aqui alguns. Considero bastante importantes. Todos são, mas esses a gente precisa lembrar um pouco mais, tá? O primeiro, ele diz assim: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua perturbação ou das suas imperfeições. Então, logo de cara, logo no primeiro, ele fala assim: olha, está na sua mão. Seu grau de imperfeição é que vai dizer se você vai ser mais ou menos feliz. Resumindo, você quer ser mais feliz? Diminua suas imperfeições e aumente as suas virtudes. Ou, muitas vezes a gente já tem uma virtude, mas ela tá, a maioria das virtudes, eu acredito, já nasce conosco, tá? Quiçá, todas elas já nascem conosco. A diferença é que a gente aflora, geralmente, aquilo que a gente não gosta. A gente é instigado, primeiro, a estimular aquilo que a gente não gosta. E as virtudes, a gente fica meio com medo. Por exemplo, se você faz o bem a alguém,
Muitas vezes a gente faz, mas já faz esperando o bem em troca. Então eu dou com essa, mas eu tô com a outra aqui esperando. Ó, te dei, mas já tô aqui esperando. Então, na verdade, isso daí é uma virtude? Não, né? É uma troca. A gente está barganhando, como ele disse. Se eu estou barganhando, então o que eu estou fazendo? Eu estou treinando querer ser bom. Já é um passo, não é? Melhor do que eu estar fazendo mal. Eu estou treinando fazer o bem. E quem sabe lá na frente, isso para mim já se torna uma coisa tão automática e tão sensata e tão lógica. Eu falo, não faz nem sentido eu não querer o bem. Que é por isso que lá nos mundos felizes, eles sequer pensam em fazer o mal, em retribuir o mal. Porque ele já sabe que não compensa, já sabe que não é por aí. Né? Por quê? Então, por isso que nós, que ainda estamos nessa situação, aprendendo como aprendizes, a gente faz o quê? Treina o bem. Então, eu não considero que está errado, porque fala assim, você não está fazendo com amor, você não está fazendo por emoção, você não está fazendo por carinho, por caridade com a outra pessoa. Não, ainda não. Mas acredito que é melhor do que se eu não estivesse fazendo bem. Então, isso já é um passo, sim, de adiantamento. E a gente não tem que se culpar por isso. Se nós já fôssemos tão evoluídos assim, por que parados aqui estaríamos? Na Terra. Não é? Porque nós estamos aprendendo, estamos aqui treinando. E é aí que a gente começa a fazer o bem e pensar assim, poxa vida, quanto mais bem eu faço, melhor eu me sinto, porque pelo menos eu não estou fazendo mal. Sou menos uma pessoa a distribuir a raiva, o egoísmo, o ódio, o rancor por aí. Percebe? Ainda não estou conseguindo distribuir amor para todo mundo. Tem pessoas que eu saio disposta, acordo disposta a fazer o bem, distribuir o bem, a amar, mas elas não ajudam. Não é assim que a gente fala? Percebe como é a gente que não está preparado? Porque não importa o que a outra pessoa faça. Se nós já estivéssemos preparados, faríamos de qualquer forma, incondicionalmente. Não é isso? Mas a gente vai continuar treinando para que a gente chegue nesse incondicional. E é essa a nossa evolução. Então não desistam, continue no caminho do bem, tá? Aí, no segundo, ele fala assim: a felicidade perfeita está ligada à perfeição. Meio óbvio, né? Mas a gente não acha isso. A gente quer a felicidade perfeita, mas nós somos perfeitos. Só vejo as cabecinhas, né? Não. Nós não somos. E nós sabemos que não somos. Mas mesmo assim a gente quer a felicidade perfeita. Podemos querer? Claro. Porque afinal é isso que nos estimula a chegar na felicidade perfeita, a chegar na perfeição. Então sim, devemos continuar desejando. Só não podemos ser o quê? Uma palavrinha que a gente não gosta muito de falar dentro do espiritismo, né? Hipócritas. A ponto de achar que nós vamos receber só o bem, vamos viver no mundo feliz agora, sendo que a gente ainda não é essa pessoa perfeita. Não somos perfeitos ainda, mas somos perfeitíveis. Então nós estamos buscando a nossa perfeição a cada passo, a cada caminho, a cada atitude. Ok? Aí ele fala assim: toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então, se eu me privo de prazeres momentâneos, ou prazeres mundanos, vamos dizer assim, isso significa que eu estou sendo capaz de me privar de coisas que eu gostaria de sentir, de fazer,
não é? Mas mesmo assim estou me controlando porque eu tenho um objetivo maior. Eu tenho um objetivo melhor. Por exemplo, supondo que eu quero aprender a andar de bicicleta. Aí, estou aqui aprendendo a andar de bicicleta, pego a primeira vez a bicicleta, saio com ela. Eu vou conseguir literalmente sair com ela? Não, é ela que vai sair de mim, não é? Normalmente a gente fica com o joelho ralado, testa, cotovelo e por aí vai. Até que você consiga aprender a andar de bicicleta, aprender a se equilibrar. E as primeiras vezes você não vai retinho. Ela ainda vai, ela não, né? A gente pensa que é ela que está fazendo assim, na verdade é você, porque no momento que você consegue equilibrar, ela vai reto. Então ela faz o que você manda. Então quando ela sai assim, é ela que sai assim? Somos nós ainda que não estamos conseguindo nos equilibrar nela. Mas a mesma coisa a gente faz com o resto, com as outras circunstâncias da vida. A bicicleta saiu bambeando. A gente fala, a condição lá não estava boa. Eu não nasci na família do jeito que eu queria, com as pessoas que eu queria, na condição financeira que eu queria, do tamanho que eu queria, ou, né, do tamanho que eu queria, da cor que eu queria, com o cabelo que eu queria, e por aí vai, no país que eu queria, com a condição econômica que eu gostaria. E aí você põe a culpa na bicicleta. Quando, na verdade, você vai encontrar pessoas que fazem o bem, nascendo numa condição que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu sair? Da onde ela saiu? Vamos colocar uma comunidade onde a pessoa mal tem água para ela ir buscar ainda à distância, num balde. A gente reclama para tomar banho, como a gente estava aqui conversando, né, Lourdes? Esse frio, se acordar, né? Entrar é difícil, sair também, porque você fica pensando que frio que tá lá fora. Tem gente que não tem nem banheiro. Quiçá o chuveiro, quiçá ainda uma água quente. E aí nessas horas a gente não lembra de agradecer. A gente não pensa o quanto já fomos nessa caminhada um pouco mais distante. Então, se a gente pensa, tem pessoas que saem de uma condição dessa, e mesmo assim, ela sai e não consegue fazer o mal para ninguém. Vive uma vida reta, vamos dizer assim. Uma vida onde ela consegue fazer o bem até quando ela só sofre. Uma vida inteira. E aí você encontra pessoas que teve tudo. Condição financeira, lugar, estudo, estética. A gente vai falar que isso não conta? A gente sabe que conta. O nosso mundo aqui, corporal, físico, conta. Porque se chega uma pessoa aqui, bem vestida, elegante, né, e com postura, você logo olha, entra, senta, sente-se aqui, quer uma água, ali está o banheiro, e por aí vai. Aí chega uma pessoa aqui, fedendo, com o cabelo assim que você fala, nossa, deve fazer um mês. Com aquele hálito que você sabe que a pessoa já tomou algumas, por condições da vida dela. E ela tenta entrar. Qual é o seu primeiro gesto? Qual a sua primeira atitude? No mínimo é apreensão. No mínimo, tá? Para ser educado aqui, a gente fica apreensivo. Quem aqui chega e fala, não, entra, pode entrar, olha ali é o banheiro, sente-se aqui. Faria? Então. E o abraço? Se fosse cumprimentar? Percebem? Então faz sim diferença para nós. Infelizmente para nós, aliás, não é nem que faz diferença para nós fazemos essa diferença ainda. E é aí que a gente tem que pensar, poxa, mas essa pessoa, ela não tem onde morar, ela não tem um banheiro, ela não tem um chuveiro, ela não tem guarda-roupa, ela não teve nem onde lavar o rosto.
nem a mão para te cumprimentar. Mas mesmo assim, ela veio buscar um auxílio. E é mais essa pessoa que a gente deveria auxiliar do que a outra. Que ela vai ter mais portas abertas se você fechasse para ela. Mas a gente ainda não está preparado. E é para isso que a gente está aqui. E é por isso que existe esse código. Se você quer um mundo perfeito, se você quer ser e ir para o mundo feliz, tem algumas arestas que você vai ter que aparar. E uma delas é essa, né, no caso. Aí ele continua, o 3. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis. Não são minhas palavras, está escrito aqui. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis. E uma única boa qualidade que não seja a fonte de prazer. Ele coloca os dois contrapontos aqui. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que dos prazeres está em razão da soma das qualidades. Então, se você carrega as suas imperfeições também vão carregar o quê? Consequências. Mas, se você já carrega qualidades, as suas qualidades também vão acarretar o quê? Consequências. Consequências, ela não é boa, ela não é má. São consequências. Ok? Vai ser boa se você fizer coisas boas, vai ser má se você fizer coisas más. Ah, mas Célia, aqui não é assim. Não, gente, na Terra ainda não. Porque a gente não está equilibrado, estamos? Está cada um num nível, cada um num grau, cada um pensa de um jeito. Teve uma cultura diferente, uma criação diferente, um contexto de vida diferente. De sofrimentos, de angústias e de antepassados, né? Diferentes. Para estar agora num grau de evolução também. Mas o que a gente espera é essa o quê? Compensação no plano espiritual. Afinal de contas, a gente está aqui porque é aqui a nossa morada? Não, né? Nossa morada é aonde? Plano espiritual. Ué, se é o plano espiritual, então eu estou fazendo o que aqui? Aprendendo. Você viu como é fácil a gente soltar o que a gente realmente já sabe? É que no dia a dia, a gente esquece. A gente se envolve com as coisas que a gente está fazendo no dia a dia. Não é? Muitas vezes você tem que, por exemplo, que nem eu estava pensando aqui. Quando você está aprendendo a dirigir, todos aqui já sabem dirigir? Ou já fizeram aula alguma vez? Quem não? Tá, duas pessoas não. Mas quando a gente está aprendendo a dirigir, o que acontece? Você primeiro tem que saber onde está o câmbio, ajustar os espelhos, embreagem, freio, qualquer outro, acelerador, câmbio, cinto, todos os tipos de sinalizações. Não é? Até mesmo porque se você entrar numa contramão, vixi. Mas quando você está aprendendo, aquilo parece, eu vou dizer por mim, uma tortura. Porque você tem que entrar no carro, assim que você entra, você tem que ajustar um banco para você. Você tem que lembrar que o câmbio não está engatado. Você tem que lembrar dos espelhos. Você tem que lembrar para dar seta disso, seta daquilo. Você tem que lembrar se pode ou não pode entrar. Tem um farol. Aí você tem que lembrar o caminho. Aí você fica pensando, meu Deus, é muita coisa. Eu não vou dar conta. E geralmente a gente não dá, é óbvio. Aí morre o carro, algumas vezes. Aí quando ele morre, você fala, pronto. Não vou conseguir fazer isso. Não vai dar. Nessa encarnação eu desisto. Mas aí você vai de novo. Até que você consegue tirar a carteira. Você vai aprovar. Foi aprovado. Aí você vai sair. Primeira vez, geralmente você não sai sozinho. Você sai com alguém. Aí, da primeira vez que você tem que sair sozinho, você pega uma radial. A radial
eu chamo de baia, tá? Que são aqueles espaços que o carro tem que ficar, que é estreitinho. Se você vai um pouquinho para lá, você pega uma moto, você pega o carro do lado. Aí você está aprendendo a dirigir, tem que lembrar de tudo aquilo, mais o caminho, mais o horário que você tem para chegar, que você vai fazer lá, e ainda lembrar de tudo isso? Como que eu chegava no trabalho? Vocês conseguem imaginar as primeiras vezes como é que eu chegava no trabalho? A primeira vez, literalmente, eu cheguei como se eu tivesse entrado no chuveiro de roupa. Era suor inteiro, até eu chegar lá onde eu tinha que chegar. Primeira vez sozinho que eu tinha que pegar a radial. A segunda vez, suei um pouco menos. Tremi um pouco menos. Depois, gente, de 2 anos, eu voltava para casa, eu já não lembrava que caminho que eu tinha pego. Quando que o farol abriu, fechou? Quando que eu dei certo, não dei? Porque eu estava lembrando do que eu tinha que fazer em casa quando eu chegasse. Porque tinha criança pequena, tinha janta, tinha que buscar, já tinha que fazer lição, tinha que isso, tinha que aquilo. E amanhã já estava pensando, tinha que lembrar isso, levar isso, pagar aquilo, não sei o quê. Eu chegava em casa, tinha aberto o portão, já tinha guardado o carro e não tinha visto como. O que foi isso? Treino. Percebe? Aí já não incomodava mais dirigir. Então, quando a gente se incomoda ainda de fazer o bem para uma pessoa que a gente não gosta, primeiro que a gente não deveria não gostar de ninguém, mas a gente não gosta. E aí, ou para aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa ruim, que é uma pessoa má ainda, que tem prazer em fazer o mal para o outro. Quando você quer sentir prazer, você quer fazer o bem para essa pessoa, não vem aquele incômodo, é aquele incômodo que você fala assim, não, isso aqui não é para mim, vou deixar para outra vida. É a mesma coisa. O que você tem que continuar fazendo? Treinando. Ué, se você precisa daquilo, porque você precisava buscar a criança, senão você não teria como voltar com ela 11 horas da noite num ônibus, chovendo. Você vai, continua, porque você precisa. O que a gente precisa para evoluir? Não é amar? Não é aprender a apagar com o bem o mal que nos fizeram? Então o que a gente tem que continuar fazendo, mesmo sendo muito desconfortável? Treina, continua. Por enquanto a gente faz ainda por obrigação. Porque a gente quer treinar até o ponto que a gente faça isso de uma forma tão, tipo, quando você chega em casa, fechou a garagem, você já estava dentro de casa, não sei nem como é que eu cheguei. Entendeu? A pessoa vai fazer o mal e você fala assim, eu entendo. Porque você literalmente entende que é o grau de evolução. Não é nem pessoal, muitas vezes. É mais aliás, é mais não. É da própria pessoa fazer o mal, literalmente, do que por você. Porque pode ser que você tenha feito um bem danado para essa pessoa e mesmo assim ela não vai conseguir te pagar com bem. E você que tem que estar preparado para isso. Porque se você evoluiu, você não vai ficar irritado. Não vai ficar emocionado com isso. Não vai ficar magoado, ressentido. Quando você é evoluído, você não fica mais. Porque você já entende que é como se fosse uma criança que foi lá, entendeu? Derrubou a cadeira, porque ela mal sabe andar, então ela fica andando ainda meio assim. Quando a gente está aprendendo a andar, não é a criança, ela não anda certinho. Tanto que ela anda meio que no pinote, assim, e de repente cai. E sai derrubando as coisas. Ela está aprendendo. Você consegue enxergar que o outro ser ainda é essa criança, pelo menos naquela situação específica, você já não enxerga com tanto tomara que isso, tomara que aquilo. Fala, não, mas eu não desejo mal a ninguém. Deus sabe o que faz, ele vai ver lá na frente. Não desejo mal a ninguém? Como não? Eu só não quis assumir a responsabilidade, deixei na mão de Deus, para que ele faça a justiça. Isso! Perfeito. Daniel? Percebe? A gente tem que superar isso. Nós queremos mundo feliz, se nós queremos estar nesse plano mais feliz, nós precisamos ser esse ser. Porque independente se o outro evoluiu com você ou não, mesmo você querendo às vezes, carregar, trazer, puxar, e ele não vem, você vai estar lá. Você já vai estar vivendo tudo isso.
E se você quiser, você até volta e fala, não, vem ajudar aqui, porque eu gosto, é meu parente, é meu ente querido. Então eu venho até de vez em quando ajudar, se eu quiser. Olha a condição. Não é mais obrigação, como é a nossa. Ainda. Por enquanto. Isso é importante. Por enquanto. Aí, nós vamos lá para o item 5. Estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo, o prazer está à perfeição. Percebe que ele está repetindo isso? De forma diferente, ele está dizendo a mesma coisa de novo, que o estado de sofrimento está ligado à imperfeição. O sofrimento está ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado à perfeição. A alma carrega consigo mesmo o seu próprio castigo, por toda a parte onde se encontre. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte, onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte, onde haja almas felizes. Então ele está dizendo para nós que existe céu aqui. Por que a gente está vendo só o inferno? E a gente fala assim, não, eu não acredito em inferno, mas daqui a pouco você acorda, não sei o que, aconteceu alguma coisa, oh, inferno. Você ri, né, Lourdes? Mas não é? A gente faz isso no automático. Por que a gente ainda faz isso? E você pode estar num estado, no mesmo dia, você está nos dois estados. Às vezes tem o segundo da ira, que você pode se arrepender por uma vida. Que é aquele segundo que você descarrega numa ira tão grande, que você fica literalmente, as pessoas pensam que isso é modo de dizer. Gente, não é modo de dizer. Quando a sua raiva é tão grande que ela vem de dentro de você, como deveria ser o amor, que ela vem de dentro de você, ela carrega uma coisa dentro de você, que seu sangue inteiro fica infectado. Modo de falar, seu sangue inteiro fica nessa adrenalina do ódio, da raiva. Você faz coisa que não acredita. Quando você para e pensa, não acredito que eu fiz isso. Você já... Por isso que a gente precisa tirar esse estado particular da raiva e da ira de dentro. E se não conseguimos ainda não sentir, temos que pelo menos usar a inteligência, que é um atributo que Deus nos deu, não é mesmo? Não é? Está escrito no Livro dos Espíritos, o diferencial entre um animal irracional e irracional é o quê? A inteligência, não é? Então vamos usá-la. Mesmo que eu fique muito irritado, mesmo que a pessoa tenha feito tanto e de um jeito que você fala, explodir. Você pensa, não, peraí, eu explodi por enquanto dentro de mim, mas eu vou me acalmar e eu vou pensar melhor no como é que eu vou responder isso. Porque o que o outro faz é problema dele. Mas o que você faz com o que ele fez com você é problema seu. Então por isso que a gente tem que ter esse controle. Às vezes você está distraído e a pessoa te tira mesmo do prumo. Não é? Você fica naquela situação, nossa, mas aí depois você pensa, volta, Célia, volta, volta, volta. Por que volta? Literalmente você saiu de si. E aí você arruma companhias. A gente pode conseguir companhias e ajuda do plano espiritual, tanto do plano físico, que dependendo de com quem você está em volta, você consegue ajuda, quanto do plano espiritual, você consegue ajuda tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender do que você pediu. Não é? Se você pensa, nossa, eu queria te matar, você já está conseguindo companheiros do plano espiritual, na mesma vibração, em sintonia, já vai te ajudar nisso. E aí você escorrega na casca de banana que você jogou. Só que você não lembra, aí lá mais pra frente você anda, é nela mesmo que você escorregou.
Quando você pede, nossa, aquela coisa assim, mas é tão preocupante para você que você fala, meu Deus, ajuda essa pessoa, a espiritualidade ajuda essa pessoa, anjo da guarda essa pessoa, ajuda essa pessoa. Você pede de um jeito, de uma forma tão assim, de dentro, do fundo do seu coração, da sua alma, que a pessoa é ajudada e ela nem sabe por quê, e nem você sabe. Porque nem a gente acredita, né, que nessa oração, nessa coisa que a gente pede, nessa vibração, que a gente foi capaz de pedir, mesma coisa que a gente poderia ter pedido para o mal, só que a gente pediu para o bem. Então, quando a gente tem pessoas muito ruins, eu acredito que todos nós temos na nossa vida, não é só você, só você, só você, só você, só você, só você. Não, todos nós temos. Ou alguém, ou alguma condição que tá lá para tirar a gente do comodismo, para tirar a gente lá do que tá bom, do confortável. Porque são essas atitudes que fazem a gente crescer. Muito pelo contrário, você acha que você tá bem. E aí eu faço... Exatamente. Se você consegue se controlar ou não, qual é o seu limite? Porque muitas vezes é confortável a gente falar assim, ah, não, eu sou uma pessoa controlada hoje. Eu sou uma pessoa que amo mais hoje. Vai te colocar naquela situação que o fulano tá, para ver como é que você reage. É fácil a gente falar isso quando você tá numa situação confortável. Não é? A gente fica julgando os outros. Ah, porque fulano isso, fulano aquilo, ciclano aquilo. Gente, nessa situação da outra pessoa, mal a gente consegue enxergar que a gente está na mesma situação que a pessoa. Não é? Então, aí a gente vai agora lá para o item 9, que ele fala assim: toda falta cometida do mal realizado é uma dívida contraída, que deve ser paga. Não estou falando eu, hein? Está escrito aqui. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. E se não for numa existência, será na seguinte, ou nas seguintes. Por todas as existências, porque todas as existências são solidárias umas às outras. Aquilo que se paga na existência presente não deverá ser pago por outra uma segunda vez. Por isso que eles falam, olha, se você tem inimigo, se você tem alguma desavença, resolva agora, resolva nessa. Para que você não precise arrastar isso para a próxima. Vai saber o que você já está arrastando. Quanta coisa ainda tem lá no armário para você poder juntar isso e arrumar. Pelo menos não vão levar mais uma na bagagem. Fácil é? Alguém acha fácil ir lá pedir desculpa para alguém, perdão para alguém? Estava errado, admitir que estava errado. Você acha? Você já é evoluída nisso. É. Porque, sinceramente, é muito desconfortável a gente admitir que, porque eu não entendi que era o certo, por que eu fiz errado? E agora que eu admiti, eu ainda tenho que ir lá e pedir desculpas, e pedir perdão. E aí, você primeiro tem que ser humilde, você tem que ir lá pedir. E depois você ainda tem que baixar sua bola, baixar seu ego. Porque você vai ver que a outra pessoa olha para você e fala, tá bom. Conversar com a pessoa, não nada, porque eu acho que eu puxo ela para mim. Aconteceu em casa. Eu briguei, eu discuti, mas eu já pedi 1000 perdões. E a menina, a moça, ela veio conversar comigo do nada, e eu não vi as costas. Tem ali um sentimento por ela. Então, eu converso com ela. Quando ele não está perto de coração, conversa comigo, ela faz coisas comigo, Isso é mais raro. Você viu que foi das duas partes, né? Tanto você quanto ela, as duas entraram num consenso.
Mas a maioria das vezes, Lourdes, não é isso que acontece. Primeiro que a gente não vai lá conseguir pedir. E quando consegue, demora. E às vezes, quando consegue chegar lá e falar assim, desculpa, a outra pessoa te ignora. Ou quando você vai e fala para outra pessoa, olha, eu te perdoo pelo que você fez para mim. A pessoa olha para sua cara, perdoa do quê? Como que diz, ela não fez nada. Ou não fez nada. Para ela não fez nada. Por que você está perdoando? Está me perdoando? Não te pedi nada. A gente tem que estar preparado para isso. Porque muitas vezes a gente se magoa com o que as outras pessoas fazem para nós, mas a gente não entendeu ainda que para o outro isso é nada, literalmente é nada. E aí você carrega, às vezes, uma história inteira na sua vida. E você fica alimentando dia após dia, todos os dias. Você alimenta essa história com um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Você fica velhinho, ainda com ódio da mãe, do pai, do irmão, do tio, do avô, do sei lá, do vizinho, de alguém que fez isso com você lá na escola. E você ainda fica com isso, carregando uma vida. Alimentando essa história. Poderia ser uma história de amor, e aí, você alimentaria? Quando a gente está chateado, a gente acorda pensando na pessoa e vai dormir pensando na pessoa. Quando você está amando, raras vezes você consegue fazer a mesma coisa, acordar e dormir pensando na mesma pessoa. Mas quando você está com raiva, vira monoideia, ideia fixa. Parece que tudo acontece porque aquilo aconteceu. E a pessoa vira o centro para você. Olha o controle que ela está obtendo sobre você. Percebe? Então quem deu esse controle? A outra pessoa está lá fazendo a vida dela, vivendo a vida dela, nem viu que te magoou, você está magoado. Quem é que está sofrendo? É você que está carregando a mala ou o saco de pedra. E é disso que ele fala aqui pra gente. Vamos se livrar disso. Vamos ser mais felizes, vamos fazer mais gente feliz. O seu pai. Ai, qual o seu nome? Ana Laura. Ana Laura, muitas vezes a gente acha que o outro é preferido. Acha. Sabe por que eu digo acha? Porque muitas vezes o filho que mais colocado aqui, colocado ali, colocado numa redoma, amparado, levantado, faz isso, não faz. É o mais frágil. Literalmente ele olha para você e já sabe que você vai conseguir fazer sozinha, sem a ajuda dele. E se precisar, você vai gritar, como você acabou de fazer. E às vezes a outra pessoa não faria. Você vai perceber isso, não é só na sua família. Eu duvido aqui quem tem irmão que não tenha pensado na mesma história que ela acabou de falar. Viu? E a gente pensa o seguinte, não, ama mais a mim ou ama mais o outro. Os pais, eles percebem aquele que precisa ser de vez em quando, olha, não é este caminho, é esse aqui, é por aqui que você precisa. Você não vai ainda? Então, peraí que eu vou te empurrar. Ou eu vou pegar a sua mão para te levar. Ou, às vezes, essa pessoa, ela escuta. Literalmente, ela escuta. Não que ela faça. Não que faça tanta diferença. Mas ela escuta e não reclama. Ou ela escuta e não fala. Não debate. Entendeu? E aí, o que é mais fácil? Você conversa mais com quem? Com quem dá oposição para você? Que fica indagando as suas atitudes? Ou com aquele que é mais fácil? Você fala, tem aquela conversa mais amena e tal, mas aí a pessoa parece até que te ama mais, mas no fundo
Ela só não quis ver. Os irmãos mais novos têm toda a família. O mais velho, Já tem mais tempo com a mãe e o pai. o mais velho, O mais novo não. ele sempre teve o primeiro lugar. Ele não nasceu primeiro, por acaso. Nasceu? Existe acaso dentro da espiritualidade? Dentro da doutrina espírita existe acaso? Ai, por acaso encontrei fulano, por acaso achei dinheiro, por acaso bati aqui, por acaso aconteceu aquilo. Existe o por acaso dentro da doutrina? Kardec diz que não, a espiritualidade diz para Kardec que não, e ele colocou na codificação. Não existe acaso. Então, se nasceu primeiro, é porque tinha a responsabilidade de. Aí você vai dizer assim, mas o último é o mais amado. O primeiro foi amado tanto quanto, mas não tinha ninguém para falar para ele. O mais velho está vendo como é o mais novo, como ele está sendo tratado. Mas e como é que ele foi tratado? Ele viu? Ele não lembra, mas ele também foi. Oh, meu Deus, era o primeiro. Entendeu? Só que e o do meio? Ele não é o primeiro, não é o caçula. Fica com a sobra do mais velho, não é? E não tem o privilégio do seu último, agora eu sei melhor, eu faço mais para ele. Não, ele é do meio. Do meio. De 11. Meio do meio do meio. Sem nem enxergado, gente. Sem sequer enxergado. Você vai numa onda que você é levado assim, ó. Você não sabe se seus pais te amam ou o que eles estão fazendo. Porque eles têm tanta coisa para fazer. Imagina, gente, tanta criança. Não era uma família abastada. Então tinha que trabalhar os dois. Tinha casa, tinha os filhos, eles tinham que se criar sozinho. Então se a gente for pensar nisso, gente... Comunicação. Cabe a mim aprender e praticar. Então, eu dedicava ao pai e a mãe, passa a informação para ele. E aquele que assimila, eles têm um know-how de vida, então a gente passa a informação, passa o conhecimento ali. Tem uns que assimilam e vai na direção que você está orientando, né? E tem um outro que é rebelde. Então, esse que é rebelde diminui, lógico, a possibilidade e a afinidade do pai, né? Então, por isso, daí a visão do filho, no sentido de falar assim, meu pai gosta mais ou menos. Meu pai gostou muito. Só que ele se avisa por conta de entender aquela orientação que você está fazendo. Quando a gente entende, a gente literalmente tem a opção de. Eu entendi. Não entendi? Qual o seu nome? O Rogério explicou. Eu entendi. Mas eu tenho a opção de concordar, Rogério, com você? Ou de discordar? Pode ser que eu concorde porque eu literalmente acredito nisso que você está falando. Pode ser que eu concorde só porque eu não quero discutir. Eu vou deixar você ter razão porque você está feliz assim. Eu não quero que você fique feliz comigo. Eu quero continuar sendo bonzinho. Então eu fico lá. Ou pode ser que literalmente eu discorde de você. E aí eu queira falar. Mas eu percebo que não há acesso. Ou se há acesso ao ressentimento. Então é tipo chefe. Você está dentro do seu emprego. Seu chefe falou uma coisa. Quem paga seu salário? O chefe. Entendeu? Eu posso falar assim, senhor, porque eu quero manter o emprego, ou literalmente eu não concordo, chefe. Eu queria falar para você, olha, não, acho que é esse daí não. Eu acho que é isso, 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 isso. Dependendo do chefe, o que ele faz? Ele é o chefe, está pagando o meu salário, o que ele faz? Procura seu rumo. Porque eu quero alguém que eu pague o salário para concordar comigo, não é só para fazer o que eu tenho que ser feito aqui. Entendeu? Então depende, tudo depende. Vai ter o chefe que ele quer o contrário.
Ele quer alguém que fala assim, esse aqui é exatamente o funcionário que eu quero. Esse fica, vocês não mandam embora não, tá ouvindo, RH? Não, porque ele disse assim, olha, eu combato ao que você disse. Eu disse para você que eu não concordo com você, chefe. Eu acho que é assim, 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 assim. E ao invés do chefe chegar para mim e falar assim, não, você está mandado embora, ele diz, boa, não tinha pensado por esse lado. E ainda pensa, ainda bem que eu contratei pessoas que pensam. E não que ficam só querendo me bajular. Porque a empresa cresce como? Com pessoas que consigam trabalhar sozinhas. Tem que ter alguém para coordenar? Tem. Por isso, pai, mãe, por isso, chefe, por isso, assim vai. Não tem a hierarquia? Tem. E tem que ter. Não é assim? Porque senão uma criancinha nasce, se ela já soubesse fazer tudo, não precisaria de um adulto para dar comida, trocar, ensinar e por aí vai. Mas você quer o que quando ela cresce? É isso. Mas a gente tem que estar preparado para ouvir. Porque nem sempre as pessoas vão ficar do jeito que a gente gostaria. Aliás, nem sempre não. Na maioria das vezes elas não são o que a gente gostaria. Eu tenho 2 filhos. Os já estão na idade de 20 e poucos anos, os 2. São completamente diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, criação, as escolas, tudo igual. Aí você pensa, em alguns momentos você pensa, onde foi que eu errei? Não foi você que errou. E nem você que acertou. Você fez o que você tinha que fazer, educou do jeito que você queria, ou podia, porque às vezes a gente quer de um jeito, mas não dá, então do jeito que pode, mas o outro entende o que quer, porque o outro tem a personalidade dele. E a gente tem que respeitar. Então, um entendeu e vai. O outro entendeu, mas não quer. E vai. Aí volta. E vai. E volta. E vai. E volta. Lá na frente ele pensa, putz, estava certo. Ainda hora com aquela cara, estava certo. Importa. Tempo é de cada um. E eu não fico disposta, não. Eu estou lá, todo mundo lá, conversando, sentado no sofá, tá? Já vem aquelas conversas. Se você fala alguma coisa, não te fala. Mas tem gente que já nasce dando. Você fala bom dia, e a pessoa fala, pra quem? Não tem? Em compensação, tem aquele outro que por tudo, ai, como você é bonitinha, como isso, como aquilo, você já fala, não, 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 tá bom, vai nem pra cá, nem pra lá, vamos. Só que depende do dia, tem dia que você não tá afim de explicar, então você fala bom dia de volta. Simplesmente porque você não quer explicar, não é? Aí você fala assim, espiritamente? Espiritamente? Mas mente? Pode acontecer. Por quê? Não existe. Mas a gente prefere acreditar nisso. Não é? Porque a gente fala assim, vamos supor, qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius chega para mim, passa por mim. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, Vinícius. O dia estava uma droga, aconteceu tudo errado. Tô com roxo na canela. Entendeu? Mas eu quero explicar tudo isso pro Vinícius. Então eu falo, bom dia, nossa, bom dia mesmo. Percebeu? É verdade o que eu tô falando? Lógico que não, mas eu ia explicar tudo para ele. Eu preciso falar para ele assim, para mim não tá. Preciso? Poxa, ele veio com todo entusiasmo, né? Uma boa vontade. Para mim não tá. Pronto, eu já acabei com o dia do Vinícius. Poxa, nossa. Já... Socialmente aceitável. Politicamente correto. Mas, porque duas situações. Às vezes você já tem uma maturidade, um entendimento para saber se não está bem a responsabilidade. Isso não pode. Porque não é ele. Isso é muito importante que você acabou de falar. Muitas vezes a gente não divide com o outro, porque a gente sabe que o outro não vai poder fazer nada. A não ser ficar triste junto com você. Nem é isso que você quer.
Mas tem gente que quebra, né? Nossa, tem gente que se você tá lá no fundo, vem de arrasta. Arrasta todo mundo junto. Calma. Quando você tá nervoso, você fala assim, fica calmo. Nossa! Nossa, é verdade, né? Por que eu não fico? Tão fácil. Não é? A pessoa falou, fica calmo. Você fala, é verdade. Por que eu não fico? Não é tão fácil. Gente, mas a gente fala isso é como... É até falta do que dizer. A gente não sabe o que fazer e fala isso. Porque a gente tem medo da progressão disso. De onde isso pode chegar. Então é difícil a gente chegar para a pessoa e falar assim, eu te acolho. Porque às vezes a pessoa só quer chorar, só quer gritar, só quer falar. Só quer que você saiba o que ela pensa, ela quer saber o que você pensa, nós queremos saber o que o outro pensa, para que a gente possa tomar uma atitude ou nem tomar nenhuma. Mas a gente não tem como fazer isso o tempo todo por todos. Então o que a gente tem que fazer? Por quem eu posso fazer? Eu posso controlar o outro? Então quem que eu tenho que controlar? Isso! É a cada um, a nós mesmos. Bem, avançado o tempo, adoraria continuar a nossa conversa, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês lerem capítulo 7, da primeira parte, livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, são 33 itens. Eu vou direto agora para o item 16, porque esse eu não posso deixar de falar. Porque dentro do Espiritismo, o pessoal fala assim, existe dogma dentro da doutrina? Não era para existir isso. Mas existe. Qual que é o dogma? Livro dos Espíritos, questão 171. Tá? Lição de casa. Livro dos Espíritos, questão 171. Kardec diz: o único dogma da doutrina espírita é a reencarnação. Sem a reencarnação, a doutrina espírita não existe. Porque a gente justifica que tudo que está acontecendo hoje com você, e que se você fez o bem até agora, e mesmo assim está acontecendo um monte de coisas ruins, você não lembra que foi de outras vidas que você fez, e agora você veio aqui para resgatar, você veio aqui agora para consertar, não é isso? Então, o único dogma da doutrina espírita é a reencarnação. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Kardec escreveu isso no Livro dos Espíritos. O que a gente não tem é aquela coisa, olha, tem que fazer assim, tem que ajoelhar, é assim, a luz isso, a luz aquilo. Não, e aí é de cada centro, cada um faz o que quiser. Ok? Se eu tenho que orar, se eu tenho que rezar de joelhos, de pé, de luz apagada, luz acesa, no quarto, não importa. O que importa é o que eu faço hoje, mesmo que eu ache que eu vou passar sem nenhum tipo de comportamento inadequado dos outros para mim, ou que eu sempre me dê bem mesmo assim, na outra encarnação, se você ler a segunda parte desse livro é dividido em duas partes, é só exemplo dos espíritos que aconteceu pós-desencarne. E por que na outra encarnação veio daquela forma? Às vezes sofrendo desde o útero. Que a gente não entende por que as criancinhas nascem com tantos problemas, porque sofrem tanto. Escolheu. E isso está escrito aqui. Então, se vocês puderem, leiam esse livro inteiro, tá? Não só leiam, mas estude. Aí ele fala assim, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria. Primeiro passo. Em outras doutrinas, em outras religiões, é o único passo. Então, eu posso errar uma vida inteira. Chego lá no final, me arrependo no meu leito de morte, pronto, fui para o céu. E se você fez o bem a vida inteira, e lá no seu leito de morte, eles falam, você acredita em Deus, acredita no céu? Não, eu sou ateu. Então você vai para o inferno. Tá certo isso? Você faz o mal a vida inteira, depois só diz, lá no finalzinho, me arrependi, céu. Faz o bem a vida inteira, depois lá no final diz, sou ateu, inferno. Tá certo?
É isso que ele fala. Então, se arrepender, aqui na doutrina, é o primeiro passo, mas não é o único. Segundo passo, como ele diz aqui, ó, mas ele não basta, tá? Então, o primeiro passo, se arrepender, não basta. É preciso ainda expiação e reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Então, são 3 passos. Arrepender, expiar e reparação. Essas 3 condições são necessárias para apagar todos os traços de uma falta e suas consequências. Só me arrepender não apaga todos os traços, nem consequências. Expiar, o que é o expiar? Estou espiando. Ou estou espiando ali pela frente. Não, o que é o expiar? É quando eu venho e agora eu entendi que o que eu fiz o outro passar, todo o mal que eu fiz para essa pessoa, por causa disso que essas 3 pessoas foram arrastadas para o mal, foi consequência minha, foi eu que induzi, então agora eu venho fazer o quê? Expiar. Porque se lá eu aprendi que essas pessoas se deram mal, que elas sofreram por causa disso, e eu acho que eu entendi, é a mesma coisa de uma prova. Aprendi a lição, aí chegou o dia da prova, eu não consigo fazer. Ué, mas você não aprendeu? Por que você não conseguiu fazer? Porque literalmente não tinha aprendido. Você não tinha entendido. E aí quando você vem espiar na condição daquilo que você fez a outra pessoa sofrer. Ah, mas precisa ser igual? Não. Doutrina não é matemática, tá? Não é matemático isso. Mas você vai arrumar um jeito de você entender a dor que você causou da mesma forma. E sentindo isso para que isso fique gravado em você. Se alguém te faz um bem ali na fila, você acha legal, mas amanhã você já esqueceu. Se alguém te dá um cutucão, uma cotovelada que bate aqui na sua testa e faz o corte, você não vai esquecer nunca mais. Ué, eu só aprende com o erro, então? Infelizmente, muitas vezes a gente só consegue entender com o erro, e aí você vem para espiar. Espiar é isso. Por isso que muitas vezes a gente escolhe provas ruins, a gente escolhe provas que falam, meu Deus, como é que essa pessoa consegue passar por tanto sofrimento? Eu não conseguiria. Com a dor de dente eu já estou de cama, já estou gemendo, já estou maldizendo. E a pessoa está lá, com tudo aquilo de sofrimento, passando por aquilo. Então, eu gosto da outra e a outra não sabe, no meu caso, a outra não sabe por quê. Eu nunca fiz nada com aquela pessoa, eu nunca conversou e a pessoa não quer. Mas isso acontece muitas vezes por encarnações, né, de outras coisas que você fez, ou às vezes é dessa mesmo. Só não houve uma sintonia, tá? Pelo seu comportamento, o comportamento da outra pessoa não importa, só não houve uma afinidade. Às vezes a gente coloca tudo na conta do passado. Não, às vezes é dessa mesmo. Tá? Então o que é a expiação? A expiação é você sentir de verdade aquilo que você causou, tá? Aí vem o terceiro. O que é o terceiro? Reparar. O reparar é, eu desencaminhei 3 pessoas, essas 3 pessoas por conta disso foram muito infelizes, ou até desencarnaram por conta disso. Ou até tiraram a própria vida por conta disso. E agora vieram 3 desajustados. Estou eu e esses 3 desajustados lá no plano espiritual. Vamos ter que encarnar. Vamos. Aí estou lá eu fazendo o meu planejamento reencarnatório. Ah, tá bom. Aí meu mentor diz assim, né? Ou aquela equipe que está lá programando. Agora você vai reencarnar com esses 3 desajustados. Ah, mas eles são desajustados. Eu não quero reencarnar com esses 3 desajustados. Aí a pergunta: quem desajustou é? Foi você. Então é você que volta agora para reparar. Ajudar essas pessoas a vencerem. Ajudar e empurrar, às vezes engolir. Para que essas pessoas vençam. Melhorem, evoluam. Muitas vezes temos que engolir. Por quê? Porque foi a nossa culpa. A gente veio reparar. Mas e se essas 3 pessoas, ou 2 delas, simplesmente são mais evoluídas do que eu? Apesar de tudo que ela sofreu, lá ela entende, não ficou magoada e já evoluiu literalmente, não precisa mais nem encarnar aqui. Ela vai precisar ser obrigada a reencarnar comigo? Só porque eu tenho que reparar? Não. Se ela quiser, ela até pode, mas não precisa. Mas aí eu posso reencarnar com mais 2 outras pessoas no lugar dessas
que precisa do mesmo tipo de reparação. E é aí que a gente vai fazer o nosso trabalho, com amor, com gratidão, com um sorriso no rosto, sempre que possível, e principalmente, se a gente não tiver força, pedindo força a Deus, pedindo ao nosso anjo da guarda e protetor para que a gente consiga. Porque muitas vezes a gente só pensa que o outro é que é o problema. Aí, que a gente já passou, vou contar para vocês. Estava assistindo o Jogo do Brasil hoje, tem Jogo do Brasil. Você é da doutrina, você vai dizer que você torce para time de futebol? Ué, prova expiação, tô eu aqui. Então, tenho meus defeitos. Um deles, torcer. Torço, sim. Tô torcendo lá, aí o vizinho tá lá gritando, nossa, mas ele não viu que não foi só impedimento, não foi gol, tá, não sei o que, ele já tá lá gritando, gol, e tá, não sei o que. Aí aparece o gol. Aí eu grito, que gol? Nossa, a pessoa tá com delay, nem gritou gol ainda. Dá alguns segundos, quase 1 minuto, eu percebo que o delay era meu. Era eu que estava assistindo no canal errado e o delay era da minha TV. Quando ele gritou gol, era gol mesmo. Eu que gritei depois. Eu demorei. Meu delay foi para perceber que eu era que estava com delay e não o outro. Aí eu comecei a rir sozinha. Falei, na própria cara. Por quê? A gente faz isso na vida. A gente acha que o outro não entende, que o outro não vê, que o outro não enxerga, que o outro está errado. E esquece que o delay é seu. Quando eu descobri, eu ri sozinha. Ainda bem que eu estava sozinha, não passei vergonha, não passei vexame. Porque os meus filhos tinham assistido com os amigos. Imagina se a gente está lá com todo mundo junto e eu faço essa. Ainda era vergonha dupla. Então, de vez em quando, a gente tem que parar para absorver o que está acontecendo e pensar, poxa, será que eu estou entendendo errado? Será que eu estou entendendo certo? Será que é isso? Eu posso fazer melhor? Ou não devia fazer nada? Devo só esperar? Não é? E a gente tem que entender essas coisas, gente, para a gente poder viver em sociedade. Porque se fosse para viver sozinho, a gente já conseguiria sair correndo sozinho desde que nasce. Aprender a comer sozinho desde que nasce. Mas a gente não consegue, a gente é dependente desde pequenininho. Não é? Tem algum motivo para isso. Para que a gente possa se entender, se colar. Finalizando, no último ele diz assim, ó, lá no 33. Malgrado a diversidade dos gêneros, dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode ser resumido em 3 princípios. 1. O sofrimento está ligado à imperfeição. Então, o sofrimento está ligado à sua imperfeição, mas o seu sofrimento está ligado à sua imperfeição. Ou você, ou os dois. Percebe? Então é isso que a gente tem que pensar. Somos imperfeitos, não estamos na família errada. Escolhemos, antes de encarnar, onde é que a gente ia parar. Você escolheu ser pai, você escolheu ser filho. Então, mas não é dele, está escrito no livro dos Espíritos. Então, se a gente escolheu, poxa, eu escolhi ser pobre, escolhi ser feio, escolhi ser magro, escolhi ser gordo, escolhi ser alto, escolhi isso, escolhi aquilo, escolhi o poder. Todo mundo pensa, nossa, sou rico, maravilhoso, tenho poder. Essa é uma das provas mais difíceis. Aliás, dentro do livro dos Espíritos também está escrito, é a mais difícil, é a que mais leva para o arrastamento, porque move o quê? Ego, orgulho, inveja, vaidade, preconceito. É a humildade. Não, seu preterido, Deus me escolheu. Tá? Ou você pediu para vir. Tanto que aqui tem um exemplo de uma, não me lembro agora qual era, se ela era rainha ou princesa. E ela fala, eu tinha que encarnar nessa função, já rica e nessa posição. Eu declinei 4 encarnações.
E preferi vir pobre. Preferi vir inferior, entre aspas. Porque tinha medo de sucumbir na prova. Para vocês terem noção de como é mais difícil ser arrastado, como é mais difícil você conseguir vencer quando você já está lá, do que ser arrastado quando você está embaixo. Você tem mais medo de cair quando você está lá. E aí você começa a pisar. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Esse Código Penal, ele foi feito para a gente entender que essas regras que estão ali, na verdade, não são regras. O que ele trouxe foi, olha, isso daqui é um manual. Estou explicando. Você faz isso, 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 lá acontece isso, 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 isso. Você faz aquilo, 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 acontece aquilo, 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 aquilo. Ah, mas é matemática? Assim, não, não necessariamente, porque se a pessoa vai lá e se mata, mas se quem empurrou a outra pessoa para fazer isso, ou atormentou a outra pessoa a fazer isso, foi o fulano, fulano tem mais culpa do que aquele que se jogou, mas aquele que se jogou também tem responsabilidade, por quê? Não aguentou. E se jogou. Só não é a mesma coisa do que aquele que faz porque não está nem aí. Tá? Então ele está explicando aqui para nós. Está nas nossas mãos a felicidade que a gente quer. Quanto mais humilde nós formos para conseguir aprender, entender e evoluir a cada passo aprendendo com cada um de nós e com todos nós ao mesmo tempo e com os próprios erros, a gente vai conseguir ser mais feliz. E com isso, mais virtude conseguiremos ter. E também passar para os outros. Então eu desejo para vocês um excelente domingo. Foi um prazer enorme estar com cada um de vocês mais uma vez. E que vocês tenham uma excelente semana também. Fiquem com Deus. Obrigada. Vamos vibrar, agradecendo a Deus a oportunidade, a orientação que a gente teve, a irmandade que preparou o ambiente, que nos deixa mais equilibrados. Vamos pedir a nosso Pai, a Jesus, nosso governador, aos irmãos espirituais que possam visitar nesse momento os hospitais, os centros cirúrgicos, amparando os irmãos que lá trabalham. Vamos rogar a essa irmandade que visite os cárceres, que visite os asilos, as creches, que visite os centros de comando do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Vamos rogar ao Pai para que ampare os irmãos que estão nas guerras, nas confusões, nas brigas, esses irmãos que estão abandonados nas ruas, embaixo das marquises, rogando ao Pai o amparo ao nosso planeta. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós sofredores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus.